Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar especificamente de times que estão apostando em multicampeões para ter uma boa temporada. A gente vai falar do Cruzeiro, que está reunindo jogadores que simplesmente têm mais títulos do que muitos jogadores e clubes aí espalhados pelo Brasil, rapaz. Vamos falar também sobre a aposta do Vasco da Gama. O Vasco quer renovar o empréstimo com o Felipe Coutinho. Será que isso vai dar bom? Vai dar certo? E o Palmeiras, que espera faturar uma fortuna com novos Hendricks e novos Estevãos. Pelo amor de Deus, me passa essa receita de bolo aí. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Seja bem-vindo ao nosso canal Dois Toques, a casa do futebol. Você que está chegando agora, primeira vez, se inscreva aqui no Dois Toques. Aqui a gente fala de futebol sem enrolação, sem mimimi, sem não me toque. Fala o que tem que ser falado com opinião forte e firme. A gente vai falar agora do Cruzeiro, do Pedrinho BH, que tá gastando e muito. A galera compra leite, compra pão, compra farinha lá no Mercadinho BH, ele tá torrando esse dinheiro todo em multicampeões. Quando eu falei que o Cruzeiro tá tentando repetir o expediente do Fluminense, muita gente falou, pô, Guilherme, que isso, Fluminense? Pois é, mas o Fluminense fez isso. O Fluminense investiu numa turma mais experiente, com um currículo bastante gabaritado, próxima dos 60, 70 anos para tentar alguma coisa. E ganhou alguma coisa, né? Não dá para dizer. Ganhou a Libertadores de 2023 com um time com a maior média de idade da Libertadores da América. Você tinha lá Fábio, Felipe Melo, Germancano, jogadores muito experientes. Depois chegou Thiago Silva, Renato Augusto, Gabriel Pires, Diego Costa, enfim. O Fluminense resolveu transformar o seu time numa espécie de master de qualidade. E não que o Cruzeiro esteja indo por esse caminho, né? Mas está investindo em jogadores multicampeões. Alguns multicampeões num passado um pouquinho mais distante, outros num presente, mas sem jogar tanto futebol. Se nós pegarmos 3 jogadores que o Cruzeiro contratou, Cássio, Dudu e Gabigol, olha, juntando as taças que esses caras ganharam aí nos últimos 7 anos, dá para dizer que tem mais taça do que muita galeria de clubes espalhados pelo Brasil. O Gabigol, mesmo sem jogar futebol, entrou na final contra o Atlético Mineiro e decidiu o jogo, fazendo gols, sendo o principal jogador das partidas decisivas contra o Galo na Copa do Brasil. É um cara que tem estrela. Não estava jogando nada, mas tem estrela. Vai pro Cruzeiro. Se vai ter estrela, não sei. Se vai continuar jogando nada, também não sei. Mas a questão é que o Cruzeiro está investindo muito nesses multicampeões e o Cássio já não mostrou que foi uma boa aposta. Para dizer para vocês aqui, o Cássio fez um grande jogo, um jogo de almanaque, em 5 partidas do Cruzeiro, no tempo em que ele esteve aí com a camisa do Cruzeiro. Uma delas contra o Botafogo, naquele 3-0 no retorno, outra na semifinal contra o Lanús, na Copa Sul-Americana, mas na própria final da Sul-Americana contra o Racing, o Cássio entregou a paçoca, né? Então assim, confiar que o Cássio vai ter grandes atuações como teve na época do Corinthians é uma loucura completa. Assim como achar que o Dudu, vestindo a camisa do Cruzeiro, vai ter as brilhantes atuações que ele teve nos bons tempos do Palmeiras, que faz tempo, tá? Os bons tempos do Dudu com a camisa do Palmeiras faz tempo. E o Gabigol a mesma coisa. Só que o Gabigol é aquilo, se tiver gente para dar bola, de 10 chutes a gol ele acerta 2. Já tá bom, né? De 5, ele acerta 1. Já tá bom. Então maravilha. Só que o Cruzeiro precisa voltar-se para novos jogadores. Uma necessidade do Cruzeiro. Precisa oxigenar. O Fluminense, campeão da América, eu fico brincando aqui que o Cruzeiro quer ser um novo Fluminense, porque até o treinador é o mesmo, é o Fernando Diniz. Mas o Fluminense tinha André, tinha Nino, o Fluminense tinha o John Kennedy jogando futebol, querendo jogar bola. O Cruzeiro, ele tem que pensar também em levar oxigênio para esse time. Porque senão vai ser um Fluminense versão 2024. Aí acho que o torcedor do Cruzeiro não vai gostar nada disso. Cruzeiro que fez um 2023 bem decepcionante pelo que poderia ter acontecido. O título da Recopa
perder o título para o Racing, não acho vergonha, não é decepção, né? É normal, assim como o Cruzeiro poderia ter vencido o Racing, normal. Perdeu uma final sul-americana, não dá para dizer que é decepção, você chegou até a final, tem méritos aí. Mas perder a vaga na Libertadores foi vexaminoso, vexaminoso. O Cruzeiro esteve na zona de Libertadores o campeonato inteiro, inteirinho, e me perde a vaga na penúltima e na última rodadas. Aí realmente foi para se lamentar. O Cruzeiro poderia estar pensando aí numa pré-Libertadores, preparando seu elenco e tal. Está investindo muito para jogar uma Sul-Americana, que deve voltar a ser prioridade, assim como jogar a Libertadores. Está investindo para isso. Não sei se o investimento vai dar certo. O Vasco da Gama, vamos falar de Vascão aqui. O noticiário tá meio parco, né? Tá vazio. Quando se fala de Vasco da Gama não se fala de tanta coisa boa, né? É mais de dúvidas, sombras aí para 2025, o que vai acontecer e tal. Enfim, não tem dinheiro, não tem uma boa gestão, ainda aquele imbróglio, né? Pedrinho, 777 e tal. O Vasco fica refém disso tudo, né? O Vasco está querendo prorrogar o empréstimo do Felipe Coutinho, porque tem como objetivo a Sul-Americana. O Vasco conseguiu estar na Sul-Americana 2025, volta a disputar um torneio continental depois de tantos anos e acha que o Felipe Coutinho pode ajudar. Eu também acho, mas tem que ser um Felipe Coutinho diferente do Coutinho que chegou. Ah, fez um gol contra o Flamengo no Maracanã. Isso não pode resumir o desempenho de um jogador do Vasco da Gama. É muito pouco. Aquilo que o ex-presidente Eurico Miranda dizia de ganhamos do Flamengo a uma final, é muito pequeno para o Vasco da Gama. O Vasco tem que começar a pensar futebol de uma maneira séria. O Vasco tem que começar a pensar futebol de uma forma a honrar as suas tradições. Estendeu o empréstimo com o Felipe Coutinho? Ok, vejo com bons olhos. Mas aí precisa saber, Payet vai continuar? Payet e Coutinho? As caçambas do Felipe Coutinho vão continuar? O Alex Teixeira, Souza, aí tá brincando de gestão, né? Aí o Pedrinho tá brincando de gestão. Então o Vasco precisa ser mais sério nas contratações, mais assertivo, e aí sim, com um time de verdade para o Coutinho jogar, acho que o Vasco pode repetir a façanha da Copa do Brasil. Chegar a uma semifinal com um time muito modesto, mas para isso é um novo trabalho. Aquele ditado de vai ter que escalar a montanha do zero. Isso também se aplica para o Vasco da Gama. Afinal de contas, o trabalho do Fábio Carille vai ser totalmente diferente do que foi do Rafael Paiva, do Ramon, totalmente diferente. Carille é um treinador voltado para a defesa, estabilidade da defesa para depois pensar no ataque. Então vamos ver aí o que Felipe Coutinho pode ajudar o Vasco da Gama nesse objetivo de chegar mais longe possível, focar na Copa Sul-Americana. Afinal de contas, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama agora é aquele clube que está há mais tempo sem títulos, né? Tá vendo aí os rivais Flamengo, Botafogo, Fluminense conquistarem taças e ele tá ficando para trás. Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil esse ano. Fluminense ganhou a Recopa esse ano, ganhou a Libertadores em 2023. O Botafogo ganhou tudo esse ano. Então o Vasco da Gama tá ficando para trás. E pro tamanho do Vasco, alguma coisa precisa ser feita, né? Bom, falando em alguma coisa precisa ser feita, no Palmeiras, dinheiro precisa ser feito. Leila Pereira tem uma fábrica de dinheiro lá naquele CT. Não é possível. O planejamento do Palmeiras, meus amigos, minhas amigas, é nada mais nada menos do que faturar mais do que já faturou com as vendas dos Guilherme, Hendrick, Estevão. Diz o Palmeiras tem mais 5 joias só aguardando faturamento para poder serem vendidas e fazer o Palmeiras faturar mais bilhões do que já faturou com venda de joias. Incrível, é um trabalho absurdo, é um trabalho de muita qualidade. Por isso que eu sempre falo aqui no Dois Toques. O time quer ser autossustentável financeiramente? Tem que investir em centro de treinamento. Vai vender jogador, vai ser campeão, mas tem que ter um centro de treinamento para você formar os craques do futuro. É isso que dá dinheiro e o Palmeiras já ganhou com o Hendrick, já ganhou com o Estevão
e agora tá saindo do forninho mais 5. Nessa Copa São Paulo a gente vai poder apreciar essas joias palmeirenses que devem render uma quantidade absurda de dinheiro nesse ano. Eu fico por aqui. Um abraço grande para você. Até a próxima. Tchau, tchau.